As filmagens do novo filme de Steven Spielberg. Lembrando que o JP fala que existem várias classes de divulgação e uma delas foi apresentada por ele, é os filmes. E parece que um dos filmes é o novo filme do Steven Spielberg sobre OVNIs. Terminaram. Então as filmagens terminaram. Neste verão, mas o projeto permanece envolto em segredo. Sim, inclusive o próprio roteiro não foi divulgado ainda. Totalmente rodeado por mistérios. Ainda não há título oficial, detalhes da trama ou qualquer menção à divulgação. Mas um novo intrigante outdoor surgiu no Times Square, Nova York. Designer enigmático, um olho de cabeça para baixo, emoldurado pela silhueta de um pássaro, acompanhado apenas pelo slogan sinistro: tudo, abre aspas, tudo será revelado. Este é o slogan do novo filme do Steven Spielberg, aonde as filmagens terminaram. Pois bem, realmente incrível. Não há mais pistas, mas as imagens e a escolha específica das palavras certamente alimentam a especulação de que o título há muito comentado. Disclosure. Provavelmente o título será esse, A Divulgação. Passa a ser de fato escolhido por Spielberg. Muito possivelmente. Interessante. Interessante que essa imagem aqui, meus amigos, tem as, como diz, inclusive aqui o texto, tem a silhueta de um pássaro. Está invertida também. Se você colocar a imagem aqui, olha que interessante. A imagem fica invertida e aí fica mais nítido ainda que tem uma conotação, uma associação direta com um pássaro. Interessante. Ou um pássaro alienígena. E também foi usada uma técnica aqui, que daqui a pouco eu vou comentar para vocês, que é para tornar o filme mais impactante, para ter um impacto psicológico nas pessoas. E pode ser os Kur. Kur, inclusive, consta no livro russo das raças alienígenas, que é um ser com característica de pássaro. Esta raça tem um planeta natal, Dilimus, orbitando a estrela Orions, perto da estrela vermelha de Orion, Betelgeuse, de nossa perspectiva. Essa espécie semelhante de um pássaro é descrita como humanoides, altos, com genética e características de pássaro, uma pele coberta de edredom, com cristas e penas ao longo de sua espinha e uma cabeça de falcão. Pode ser uma associação com extraterrestres, com características de pássaros, possivelmente. E eles usaram o efeito Thatcher. É uma tática conhecida. Então a imagem, ela fica de ponta cabeça, você inverte os olhos, olha só que interessante. E quando você faz o processo, repete o processo novamente, você tem uma imagem aterradora, como vocês podem perceber. Então os olhos aqui, eles foram invertidos. Na posição, olha só, imagem de ponta cabeça, porém os olhos permanecem invertidos. Isso aqui se chama efeito Thatcher. É um efeito psicológico, para ter um impacto na sua mente. Isso foi feito de propósito. Efeito Thatcher. O efeito Thatcher, portanto, demonstra que, embora o cérebro possa processar individualmente as características faciais, fragmentos de nível inferior, de um rosto invertido, sem detectar imediatamente as anomalias grotescas. Sim, porque quando você vê isso aqui, aparentemente, você não percebe a anomalia nos olhos. E aqui, quando invertido, você percebe, de ponta cabeça. Ou seja, na posição normal, porém os olhos ficam invertidos. De um rosto invertido, sem detectar imediatamente as anomalias grotescas. Ele depende do processo holístico. O modelo de nível superior da face em sua orientação correta para identificar distorções. Bem interessante. Lembrando que este filme aqui, dizem, tem rumores bastante consistentes, que é uma continuação de outro filme do Spielberg, que é Contato Imediato do Terceiro Grau. Lembrando que esse filme está associado exatamente com a Torre do Diabo, no qual o próprio JP comenta que está repleto de tecnologias. Isso demonstra que o Steven Spielberg sabe o que está fazendo. Ele tem conhecimento sobre os extraterrestres de verdade. Não é mera ficção. Existe uma alusão direta com a realidade.
JP compartilha informações que ouviu de alguns soldados sobre uma descoberta arqueológica significativa no Wyoming, estado de Wyoming, de acordo com relatos arqueológicos encontrados em múltiplas câmeras sobre o famoso monumento, conhecido como a Torre do Capeta. É, isso mesmo, a Torre do Diabo. Essa descoberta tem o potencial de mudar a compreensão atual sobre a história da América do Norte. JP informa que no momento da gravação, essas câmeras misteriosas estão sendo ativamente investigadas. Várias câmeras misteriosas com múmias e repletas de tecnologia. Isso nos remete a uma expedição no qual o JP foi para o Grand Canyon e viu algo semelhante, além de um disco voador. Bem interessante. E isto, com certeza, tem uma referência com pássaro, pode também estar associado aos aviários azuis. Horus era um deus com cabeça de pássaro azul, sendo uma alusão aos Carian, aviários azuis. Tote, o deus da sabedoria, retratado com Ibis, pássaro, era amigo de Horus. Tote aparece em muitos mitos do Antigo Egito, e uma das versões do mito entre Horus e Sete, o deus da escrita, cura e o olho de Horus, que tinha sido arrancado por Sete. Ele ensinou feitiços a Ísis, permitindo que ela trouxesse Osíris à vida, segundo a mitologia egípcia. E olha que interessante, cultura vinca misteriosa, retratando aqui várias figuras com característica de pássaros. Existem muitos seres, por exemplo, no livro A Mensagem do Sasquatch, já trouxe para vocês, para os nossos dias, fala que existem criptoseres, ou seja, seres intraterrenos com características também de pássaros, aviários. Realmente algo incrível. E falando da Torre do Diabo, do Steven Spielberg, prestem atenção. O primeiro monumento... Vamos falar um pouquinho mais sobre os mistérios da Torre do Diabo. O primeiro monumento nacional declarado dos Estados Unidos é este envolto em mitos, lendas e mistérios. Localiza-se na região nordeste do estado de Wyoming, nos Estados Unidos. E destaca o relevo do seu redor. Primeira subida conhecida, a Torre do Diabo, foi feita em 1893 por William Rogers e Hilliard Ripley. Eles encontraram uma estreita rachadura vertical que se abriu na parede do chão até o topo. Pelo menos essa foi a primeira expedição conhecida. Eles usaram tábuas de madeira para construir uma escada. A escada pode ser usada até 1927 e até hoje você pode ver restos dela ainda. Bem interessante. A Torre do Diabo tem uma correlação com as Pleiades. De acordo com a lenda das tribos nativas americanas, os Kiowa e os Sioux, no passado distante, meninas saíam para brincar, eram vistas por ursos gigantes, começaram a persegui-las. Em um esforço para escapar dos ursos, as meninas subiram no topo de uma pedra, ajoelharam-se e rezaram ao grande espírito para que pudesse salvá-las. Ao ouvir suas orações, o grande espírito, segundo a lenda, fez a pedra crescer da terra em direção ao céu para que o urso não pudesse alcançar as meninas. O urso, em sua tentativa de escalar a pedra, que havia se tornado muito íngreme, para escalar, deixaram marcas profundas de garras nas laterais. Quando as meninas chegaram ao céu, elas se tornaram as constelações das Pleiades, segundo os indígenas norte-americanos. Inclusive tem essa figura aqui, que ilustra esta visão. Aqui as meninas, aqui as 7 meninas e o urso tentando alcançá-las. É interessante. Bem legal. Opa! Quando as meninas chegam... No entanto, há outras histórias e lendas sobre mistérios de formação rochosa. Uma lenda Sioux conta que 2 grandes Sioux que se afastaram para longe de sua aldeia, quando outro urso poderoso com garras no local de posses tipi começou a persegui-los querendo comê-los no café da manhã. Quando o urso se aproximou dos garotos e quando eles estavam prestes a agarrá-los, eles rezaram para Kauantanka, o sagrado ou divino, o grande espírito, para salvá-los do urso. Eles escalaram uma rocha enquanto o urso tentava desesperadamente subir na rocha também e agarrar os 2 garotos.
No entanto, o urso não conseguiu escalar a rocha e deixou marcas enormes em seu lado, que mostra, né, que denota aquelas partes com características, né, afundadas na rocha. No entanto, o urso não conseguiu escalar a rocha e deixou marcas enormes em seu lado. Mato. Como o urso era chamado, finalmente existiu e foi descansar em um lugar agora conhecido como Bear Butte, uma águia. Resgatou os garotos, ajudou a sair da rocha enorme, devolvendo-os à sua aldeia. Para alguns teóricos, esses seres que aparentemente protegem os habitantes do local, como a águia, seriam seres de origem alienígena, mal interpretados pelos habitantes da época como deuses ou grandes pássaros. Interessante, pássaros novamente. Nos tempos modernos, a Torre do Diabo foi usada no filme de 1977, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, dirigidos por Steve Spielberg. Lembrando que esse filme é uma continuação desse. Bem interessante. Estranhamente, assim como em muitos outros lugares nas proximidades, turistas e moradores relataram luzes estranhas no céu, logo acima da enigmática formação rochosa. Então, ali é um ponto quente de aparição de OVNIs. É algo bastante comum. Existem inúmeros relatos. Alguns até afirmam que essas luzes chegaram a pousar no cume da rocha maciça. É um lugar realmente apropriado para as filmagens. Aonde teve o encontro nos contatos imediatos do terceiro grau, onde os extraterrestres desembarcaram. Isso no roteiro do filme. É uma teoria que surgiu há muito pouco tempo, mas que está viralizando na internet. Ainda não há muito material em português. O pessoal tem feito uns vídeos lançando evidências de que algumas montanhas antigas poderiam ser árvores gigantescas fossilizadas. Mas parece que não é esse caso, não. Tá? Bem interessante. Steven Spielberg lança Contatos Imediatos Terceiro Grau. Spielberg, querendo que o filme fosse mais preciso possível, contrata o Dr. Allen Hynek, do projeto Livro Azul. Ou seja, o Steve Spielberg fez pesquisa de campo de casos reais, de encontros com alienígenas, para criar os seus roteiros. Para dar uma visão sobre eventos reais que aconteceram em 1964, no Novo México, onde uma nave alienígena supostamente pousou no deserto e que uma equipe de 12 oficiais humanos embarcou na nave e partiu em uma viagem para um mundo alienígena distante, que seria conhecido então como o Projeto Serpo, ou Operação Cristal, onde teve um intercâmbio de 12 pessoas no planeta natal desses alienígenas. E lá permaneceram por alguns anos. 12 oficiais humanos embarcou na nave e partiu em uma viagem para o mundo alienígena distante. Acontece que este é o mesmo número 12 que aparece em 2005, quando ex-militares infiltrados se apresentaram para testemunhar anonimamente que troca realmente aconteceu em 1965, com parte da Operação Cristal. Night, da DEA, mais comumente conhecido como Projeto Serpo. Os astronautas supostamente viajaram para o planeta Serpo, na constelação de Zeta Reticuli. Impressionante. 1965, julho, Projeto Serpo, um programa de troca de Zeta Reticuli para 12 astronautas da Terra. Então, alguns extraterrestres desse planeta foram deixados aqui e outros, 12 no caso, foram enviados para o planeta Serpo num programa de intercâmbio. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O relato dessa história é que um sobrevivente do acidente de Roswell, em 1947, foi fundamental na organização de um programa governamental super secreto titulado Projeto Serpo. O pessoal militar descobriu que o sobrevivente era membro de uma raça conhecida como Eben. Os Ebens vivem em um mundo que chama de Serpo, que está localizado dentro do sistema estelar Zeta Reticuli. Este Eben continuou a trabalhar como intermediário tanto para o exército dos Estados Unidos quanto para o povo Eben, até o seu desencarne no ano de 1952. E, inclusive, o próprio... Porque uma coisa acaba linkando com a outra. O David Wilcock
fala que este Eben, em específico, falou que um grande evento aconteceria no ano de 2026. Então, esse Eben, antes de desencarnar, teria dito, olha, as espaçonaves vão voltar aqui, vocês vão ter que divulgar a verdade, vocês vão ter que entregar as tecnologias para a população e vocês teriam até 2026 para executar este plano. Caso contrário, nós vamos tomar medidas mais enérgicas. Foi mais ou menos isso. Inclusive, isto foi confirmado pelo Jason Sands, que também é testemunha militar. Então, nós temos aqui 3 fontes independentes, que torna a informação robusta. Impressionante, realmente incrível. Por isso que eu acredito que este filme em particular do Spielberg tenha traços com a realidade e faça parte, sim, como sugeriu o próprio JP, do processo de divulgação.